Você já reparou como Davi, o homem segundo o coração de Deus, passa de extrema confiança espiritual para desespero total em questão de versículos, às vezes até dentro do mesmo salmo? Em um momento ele está declarando: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." E no próximo ele está gritando: "Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" Ele dança semi-nu de alegria diante da arca e depois se esconde em profunda depressão. Ele enfrenta um gigante com 5 pedras e fé inabalável, mas anos depois finge loucura, babando na própria barba para escapar de um rei. Ele escreve os salmos mais bonitos sobre confiança em Deus e então comete adultério, seguido de assassinato premeditado. Se você encontrasse alguém assim hoje, alguém que oscila tão drasticamente entre extremos emocionais, você provavelmente pensaria que essa pessoa precisa de terapia, não de um trono. Então, o que está acontecendo aqui? Davi era um gigante espiritual com fé genuína e profunda, ou era apenas um homem emocionalmente instável que tinha momentos religiosos intensos entre crises psicológicas? A resposta vai te surpreender, porque quando você realmente analisa a mente de Davi através de uma lente psicológica moderna, você descobre que não é uma questão de ou isso ou aquilo, é simultaneamente ambos, e é exatamente essa complexidade, essa contradição, essa humanidade crua e não editada que o torna um dos personagens mais psicologicamente realistas e espiritualmente profundos de toda a Escritura. Vamos começar examinando o perfil psicológico de Davi desde a infância, porque para entender a mente de alguém, você precisa entender de onde eles vieram. Davi era o filho mais novo de Jessé, tão insignificante aos olhos de sua própria família, que quando o profeta Samuel veio ungir o próximo rei de Israel, ninguém nem pensou em chamar Davi, dos campos onde ele estava cuidando das ovelhas. Seus irmãos foram todos apresentados a Samuel, um por um, 7 filhos impressionantes, fortes e promissores, mas quando Samuel rejeitou todos eles e perguntou: "Você tem mais algum filho?", a resposta de Jessé foi reveladora: "Ainda falta o mais moço, ele está apacentando as ovelhas." A palavra hebraica usada aqui sugere que Davi era quase uma reflexão tardia, o garoto esquecido, aquele que não merecia estar na sala com os homens de verdade. Psicologicamente, isso é massivamente significativo, porque crianças que crescem sentindo que são menos importantes que seus irmãos, que não são notadas ou valorizadas por suas famílias, frequentemente desenvolvem o que os psicólogos chamam de ferida de rejeição primária. Essa ferida cria padrões de comportamento específicos ao longo da vida. Oscilação entre provar seu valor através de realizações espetaculares e colapsar em sentimentos de inadequação quando não estão sendo validados externamente. E quando você olha para a vida de Davi, você vê exatamente esse padrão, repetidamente. Ele mata Golias e de repente é o herói nacional, validado, amado, cantado nas ruas. Mas quando essa validação é ameaçada, quando Saul começa a persegui-lo, Davi oscila para o outro extremo, fugindo, escondendo-se, até fingindo loucura. Essa não é apenas covardia. Isso é alguém cuja identidade central está perigosamente ligada à aprovação externa, e quando essa aprovação é retirada, ele não sabe mais quem é. Mas aqui está o que é fascinante. Davi não fica preso nesses colapsos. Ele processa suas emoções extremas através dos salmos, transformando instabilidade emocional em intimidade espiritual profunda. Ele não reprime, não finge que está tudo bem. Ele leva todo o caos emocional diretamente para Deus. E isso, psicologicamente, é extraordinário. Vamos analisar um salmo específico para ver como a mente de Davi funciona. O Salmo 13 é um exemplo perfeito dessa montanha-russa emocional condensada em 6 versículos. Ele começa com puro desespero. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? 4 vezes em 2 versículos, Davi grita: "Até quando?" Isso não é uma pergunta retórica educada. Isso é alguém no limite emocional.
alguém que sente que foi completamente abandonado por Deus. Se você fosse um conselheiro moderno ouvindo alguém falar assim, você reconheceria imediatamente sintomas de depressão clínica, pensamentos ruminantes negativos, desesperança, sentimento de abandono, perda de perspectiva sobre o futuro. Davi está em um buraco psicológico profundo, onde cada dia parece uma eternidade de sofrimento e ele não consegue ver nenhuma saída. Mas então, algo extraordinário acontece nos próximos versículos. Sem nenhuma transição, sem nenhuma explicação externa, Davi muda completamente de direção. Atenta, Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, venci-o. Ele passou de se sentir completamente abandonado para suplicar ativamente por ajuda. Isso é uma mudança psicológica significativa, porque pessoas em depressão profunda frequentemente perdem até a capacidade de pedir ajuda. Elas se resignam ao sofrimento. Mas Davi não se resigna. Ele luta, ele exige a atenção de Deus, ele se recusa a aceitar o silêncio divino como a palavra final. E então, nos versículos finais, há outra mudança ainda mais dramática. Eu, porém, confio na tua misericórdia. O meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pera, o quê? 3 versículos atrás ele estava gritando que Deus o havia esquecido para sempre, e agora ele está cantando sobre quão bom Deus tem sido para ele? Para um leitor moderno, isso parece quase como o transtorno bipolar, oscilando de depressão severa para euforia em questão de momentos. Mas aqui está o que você precisa entender sobre a mente de Davi. Ele não está sendo emocional e depois racional. Ele não está deixando as emoções e depois recuperando a razão. Ele está fazendo algo psicologicamente muito mais sofisticado. Ele está processando emoções através de declarações de verdade. Terapeutas cognitivo-comportamentais modernos chamam isso de reestruturação cognitiva, onde você reconhece um pensamento ou sentimento negativo, permite que ele exista, mas então intencionalmente o desafia com verdade contrária. Davi sente que Deus o abandonou. Isso é real. É visceral, é a experiência emocional dele naquele momento. Mas então, ele escolhe declarar verdade sobre Deus que contradiz diretamente o que ele sente. Eu confio na tua misericórdia. Não eu sinto tua misericórdia, mas eu escolho confiar nela mesmo quando não a sinto. Essa é fé madura, operando em conjunto com inteligência emocional profunda, não apesar da instabilidade emocional, mas através dela. Agora vamos examinar um dos episódios mais psicologicamente complexos da vida de Davi, quando ele finge loucura diante de Aquis, rei de Gate. 1 Samuel capítulo 21 nos conta que Davi, fugindo de Saul, foi para Gate, a cidade natal de Golias, o gigante que ele havia matado. Pense na psicologia disso por um momento. Davi estava tão desesperado que fugiu para território de seus inimigos mortais, pessoas cuja família ele havia humilhado publicamente. Isso não é pensamento estratégico, isso é alguém em modo de pânico tomando decisões irracionais motivadas pelo medo. Quando os servos de Aquis reconhecem Davi e começam a questioná-lo, ele entra em terror absoluto. A Bíblia diz que ele teve muito medo, e então ele fingiu estar louco, rabiscando nas portas, babando na barba, agindo como um lunático, até que Aquis o dispensou, dizendo, já tenho loucos demais, não preciso de mais um. Agora, compare isso com o Davi que, alguns anos antes, caminhou calmamente em direção a Golias, declarando, você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o mesmo homem? Psicologicamente, o que aconteceu? A resposta está em entender algo sobre trauma e estresse crônico. Quando você vive sob ameaça constante, quando está sendo ativamente caçado por alguém que quer te matar, seu sistema nervoso entra em um estado chamado hiperativação do eixo HPA, onde seu corpo está constantemente inundado com cortisol e adrenalina. Com o tempo, isso não te torna mais forte ou mais corajoso, na verdade te torna mais reativo, mais propenso ao pânico, porque seu sistema de ameaça está permanentemente ligado no máximo.
Davi enfrentou Golias quando ainda era jovem, não traumatizado, operando de um lugar de fé pura e confiança ingênua. Mas anos de fuga, de perseguição, de viver em cavernas, nunca sabendo se seria traído, mudaram fundamentalmente sua neurobiologia. Ele desenvolveu o que hoje chamaríamos de TEPT complexo, onde sua capacidade de regular emoções e responder proporcionalmente a ameaças foi seriamente comprometida. Mas aqui está o que é notável. Mesmo nesse ponto baixo de fingir loucura, Davi ainda processa espiritualmente. O Salmo 34 foi escrito depois desse episódio, e ele começa: "Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca." Ele não reprimiu a vergonha do que fez. Ele não fingiu que foi uma estratégia brilhante. Ele a processou através da adoração, escolhendo declarar a bondade de Deus mesmo quando seu próprio comportamento o envergonhava. Esse é um nível de honestidade emocional e resiliência espiritual que a maioria das pessoas nunca alcança, porque requer que você mantenha duas verdades simultaneamente. Eu falhei vergonhosamente, e Deus ainda é digno de louvor. A mente de Davi conseguia conter essas contradições sem quebrar. Agora precisamos abordar o elefante na sala, o pecado de Davi com Betseba, porque esse episódio revela algo profundamente perturbador sobre sua psicologia. Segundo Samuel, capítulo 11, nos diz que aconteceu à tardinha que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Viu de lá uma mulher que estava tomando banho, a qual era muito formosa. Vamos pausar aqui. Psicologicamente, o que está acontecendo? Davi está no auge de seu poder como rei. Ele deveria estar liderando seus exércitos em batalha, mas em vez disso está em casa, vagando, inquieto, incapaz de dormir. Isso sugere tédio, talvez depressão, uma sensação de vazio, apesar de ter alcançado tudo. Psicólogos reconhecem isso como crise de meia-idade ou vazio existencial, quando o sucesso externo não preenche a necessidade interna de significado, você começa a procurar estímulo em lugares destrutivos. Davi viu Betseba e, em vez de desviar o olhar, em vez de exercer autodisciplina, ele mandou perguntar quem ela era. Quando lhe disseram que ela era casada com Urias, um de seus próprios soldados leais, ele não parou. Ele mandou buscá-la de qualquer maneira. Isso não foi paixão momentânea. Isso foi uma série de escolhas deliberadas, cada uma mais moralmente comprometida que a anterior. E então, quando ela engravidou, em vez de confessar e enfrentar as consequências, Davi tentou encobrir, trazendo Urias da batalha, esperando que ele dormisse com sua esposa. Quando Urias, sendo um homem de integridade, se recusou a desfrutar do conforto de casa enquanto seus companheiros estavam no campo, Davi ordenou que ele fosse colocado na linha de frente, onde seria morto. Isso é assassinato premeditado, friamente calculado, horrivelmente traidor. Psicologicamente, como alguém que escreveu "A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti", comete essa sequência de atrocidades? A resposta está em entender algo sobre dissociação, compartimentalização e auto-engano. Quando você vive uma vida dividida, uma parte de você pode ser genuinamente devota, enquanto outra parte opera de acordo com impulsos completamente diferentes, sem nunca integrá-los conscientemente. Davi, o adorador que dançava diante de Deus, e Davi, o rei que sentia que tinha direito ao que quisesse, eram quase personalidades separadas, operando em domínios separados. Isso não desculpa o pecado, mas explica como alguém pode ser simultaneamente espiritualmente sensível e moralmente cego. A mente humana tem uma capacidade extraordinária de racionalizar, justificar e se distanciar de suas próprias ações, especialmente quando está acostumada a ser a exceção, a ser especial, a ter regras diferentes aplicadas a ela. Mas então vem o confronto com o profeta Natã, e aqui vemos outra faceta psicológica fascinante de Davi. Natã conta uma parábola sobre um homem rico que rouba a única ovelha de um homem pobre, e Davi explode em justa indignação. Tão vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso. Psicologicamente, isso é chamado de projeção, onde você vê e condena nos outros exatamente o pecado que está cometendo, sem o reconhecê-lo em si mesmo.
Davi tinha indignação moral altamente calibrada quando se tratava das falhas dos outros, mas estava completamente cego para suas próprias. Isso é narcisismo, não no sentido clínico completo, mas no sentido de que pessoas em posições de poder gradualmente perdem a capacidade de se ver com a precisão, porque ninguém ao seu redor os desafia. E então Natan destrói a ilusão. Você é esse homem. E algo extraordinário acontece. Algo que revela a verdadeira profundidade da alma de Davi, em meio a toda a sua instabilidade. Ele não se defende, não culpa Batseba, não minimiza, não faz o que a maioria dos líderes poderosos faria. Ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. 3 palavras, nenhuma desculpa, nenhuma explicação, apenas confissão nua. Psicologicamente, isso requer algo raro, a capacidade de suportar vergonha devastadora sem defensividade. A maioria das pessoas, quando confrontadas com seus piores pecados, entram imediatamente em modo de proteção do ego, negação, projeção, racionalização, qualquer coisa para evitar sentir o peso total da culpa. Mas Davi não faz isso. Ele vai direto para o centro da dor e fica lá. E então ele escreve o Salmo 51, uma das expressões mais psicologicamente profundas de arrependimento já registradas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Note a linguagem psicológica. Eu conheço minhas transgressões, não eu cometi um erro, mas eu reconheço profundamente a natureza do que fiz. Meu pecado está sempre diante de mim. Ele não pode reprimir, não pode esquecer. A consciência do que fez o persegue constantemente. Isso é consistente com Tept pós-moral, onde depois de violar profundamente seus próprios valores, você não consegue escapar da memória do que fez. Mas então, Davi vai ainda mais fundo. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Espera, Davi, você não pecou apenas contra Deus, você pecou contra Batseba, contra Urias, contra a família dele, contra todo Israel. Mas psicologicamente, Davi entendeu algo profundo, que todos os pecados interpessoais são fundamentalmente pecados contra Deus, porque violam a imagem de Deus nos outros. Ele não está minimizando o dano que causou aos outros, ele está reconhecendo a dimensão vertical do pecado, que toda violação moral é, em última análise, uma traição ao próprio caráter de Deus. E então, vem a oração mais psicologicamente penetrante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi não está pedindo apenas perdão, ele está pedindo transformação fundamental. Ele reconhece que o coração que ele tem é capaz de coisas horríveis, então ele precisa de um coração inteiramente novo. Essa é autoconsciência em um nível que a maioria das pessoas nunca alcança, porque requer admitir que você não pode confiar em si mesmo, que seu próprio coração é enganoso, que você precisa de uma mudança que só Deus pode fazer. Psicólogos modernos chamam isso de insight metacognitivo, a capacidade de observar seus próprios processos de pensamento e reconhecer suas falhas. Davi tinha isso em abundância. Ele podia simultaneamente ser a pessoa que pecou e a pessoa que observava criticamente essa pessoa que pecou, e reconhecia a necessidade de mudança fundamental. Mas aqui está a contradição que torna Davi tão fascinantemente complexo. Mesmo após esse arrependimento profundo e transformador, ele ainda teve problemas, ele ainda teve falhas. Seus filhos se rebelaram contra ele. Amnon estuprou Tamar. Absalão matou Amnon e depois tentou usurpar o trono de Davi. A família de Davi estava em caos disfuncional completo.
E psicologicamente, você pode traçar muitos desses problemas diretamente de volta ao fracasso de Davi como pai, porque ele estava tão consumido por seu próprio drama emocional, tão focado em sua própria jornada espiritual, que ele negligenciou dar a seus filhos a estrutura e disciplina de que precisavam. Segundo Samuel, capítulo 13, nos diz que quando Davi soube do estupro de Tamar, ele ficou muito irado, mas não fez nada. Não disciplinou Amnon, não buscou justiça para Tamar, simplesmente ficou bravo e depois seguiu em frente. Isso é falha parental devastadora e sugere que mesmo após seu arrependimento profundo, Davi ainda tinha áreas de profunda disfunção em sua vida. Então, o que fazemos com tudo isso? Davi tinha fé genuína ou instabilidade emocional? A resposta é que ele tinha profundamente ambos e estavam completamente entrelaçados. Sua instabilidade emocional, suas oscilações selvagens entre extremos, não eram obstáculos para sua fé, eram o contexto dentro do qual sua fé se desenvolveu. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre espiritualidade madura. Ela não elimina a complexidade emocional. Ela aprende a processar complexidade emocional através da verdade divina. Davi nunca se tornou emocionalmente estável no sentido de manter sempre o equilíbrio, de nunca oscilar, de ser consistentemente racional. O que ele se tornou foi espiritualmente ancorado. Ele tinha um ponto de referência fora de si mesmo, Deus, ao qual voltava repetidamente, não importa o quão longe suas emoções o levassem. Seus salmos são provas de que fé genuína não significa ausência de dúvida, de raiva, de desespero, de confusão. Significa trazer toda essa bagunça emocional para Deus, em vez de fugir dele. Davi nos ensina que você pode gritar com Deus, pode questionar Deus, pode se sentir completamente abandonado por Deus e ainda assim estar em relacionamento íntimo com Deus. Na verdade, é frequentemente nessas oscilações emocionais, nessa honestidade brutal sobre o que você está sentindo, que a intimidade mais profunda com Deus é forjada. A mente de Davi era complexa, contraditória, às vezes profundamente disfuncional, mas era também radicalmente honesta, emocionalmente expressiva e espiritualmente hambrienta. E Deus não rejeitou essa bagunça. Ele trabalhou através dela, ele a usou, ele a santificou. Então, se você é alguém que luta com instabilidade emocional, que oscila entre fé e dúvida, que tem momentos de proximidade profunda com Deus, seguidos por períodos de se sentir-se completamente perdido, você está em boa companhia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não era um modelo de estabilidade emocional, era um modelo de honestidade emocional, de trazer todo o caos, todo o fracasso, toda a confusão diretamente para Deus e confiar que Deus pode lidar com tudo isso. Sua jornada não precisa ser limpa, organizada, consistente. Pode ser bagunçada, contraditória, cheia de altos e baixos e ainda assim ser uma jornada genuína de fé profunda. Porque no final das contas, Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas reais. E Davi, em toda a sua complexidade psicológica, era absolutamente real. Se este estudo ressoou com você, se você vê sua própria instabilidade emocional refletida na vida de Davi, deixe um comentário compartilhando sua jornada. Inscreva-se neste canal para mais análises psicológicas profundas de personagens bíblicos que revelam como pessoas complexas, imperfeitas e emocionalmente instáveis foram usadas poderosamente por Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que fé genuína e luta emocional podem coexistir, que você não precisa ter tudo resolvido para ser amado e usado por Deus.